Olá pessoal, professor Aelton aqui com vocês, mais uma aula agora. Como eu disse para vocês, após realizar um teste de ANOVA e você verificou aí que houve diferença significativa entre as médias dos grupos, entre as médias amostrais, o que fazer? Descobrir agora qual, destas médias é diferente entre si, ou seja, uma comparação par a par. É isso que nós vamos fazer num teste post-hoc, tá bom? Então, vamos lá, Vamos passo a passo. Primeiro o teste de Duncan, um pouco mais complicado do que o teste de Tukey, porque envolve um pouquinho mais de testes, um pouco mais de cálculo. E depois o teste de Tukey, depois que você viu algo difícil, algo extremamente fácil. Vamos lá? Vamos comigo. Vamos utilizar os mesmos exemplos para ficar fácil. Temos aí os 4 variedades de sorgo, 4 repetições, tá? Da mesma forma, N igual a 4, K igual a 4. O que fazer agora? Temos, já sabemos desse resultado da ANOVA, temos graus de liberdade para o tratamento, temos 4 tratamentos, que são as 4 variedades, granífero, sacarino, vassoura e forrageiro. Então, logo, os graus de liberdade K menos 1 daria 3. Então, entre os tratamentos, temos 3 graus de liberdade. E graus de liberdade dos resíduos, está falando dentro dos grupos, então, os graus de liberdade dentro dos grupos é de 12. Não é isso? Que é K vezes N menos 1. Então, nós temos 4, N igual a 4, N igual a 4, K igual a 4. Então, nós temos K vezes N menos 1, que é igual a 12. Então, nós temos aqui os resíduos. Os mesmos resultados, utilizando as mesmas coisas, os mesmos dados do ANOVA. Então, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar deste valor e deste valor, tá bom? A média dos quadrados dos resíduos. Prestem atenção aqui. Quando a gente calculou esse F, tá, para verificar se havia diferença entre as variedades, entre os tratamentos aqui, nós vimos lá que o F tabelado para 3,12 era de 3,49. Logo, nós rejeitamos a hipótese nula de que havia igualdade entre essas médias. E aí a pergunta é, e agora? E agora? Sabemos que ao menos uma destas variedades possuem média de produção diferente umas das outras. E agora, José, o que fazer? Sabemos as médias, então temos aí granífero, sacarino, vassoura e forrageiro, a média de cada um. Sabemos que agora precisamos aplicar então o teste post-hoc. A ideia aqui é verificar quais das médias são diferentes entre si. Então, quem é diferente de quem? E para isso utilizamos os testes de Duncan e o teste de Tukey. Primeiro, no teste de Duncan, vamos passo a passo, vamos iniciar passo a passo. Ele vai comparar par a par cada uma das médias. O primeiro passo são as hipóteses. A hipótese é de que o XI, a comparação entre par a par, eu estou dizendo, nós temos 4 tipos de sorgo. Então, par a par, eu estaria comparando granífero com sacarino, sacarino com vassoura, vassoura com forrageiro. Depois compararemos granífero com vassoura, sacarino com forrageiro. Depois compararemos ainda granífero com forrageiro, E finalizaremos as comparações, porque não existe mais nenhum par possível aqui dentro. Então são 6 comparações. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparações. Então, comparando par a par. Vamos comigo, vamos lá.
Então a hipótese é de que ao menos uma dessas comparações é diferente, né? Uma dessas comparações par a par. Vamos ordenar as médias de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então nós temos que o forrageiro seria o primeiro, ordenando, seguido do vassoura, seguido do sacarino, seguido do granífero. Isso é o segundo passo. O terceiro passo é calcular a diferença mínima significativa de Duncan, calcular o D. E para isso nós utilizamos essa diferença mínima, é o que vai nos dizer se as diferenças entre as médias, a diferença entre a média é significativa ou não. Para o teste de Duncan, nós olhamos a distância entre as comparações. Olha só, se eu comparar o forrageiro com o vassoura, a diferença é de 2, um para o outro, né? Então nós estamos comparando 2 a 2, então é comparação 2 a 2. Da mesma forma, o vassoura com o sacarino e o sacarino com o granífero. Isso é 2 a 2. Então, essa é o primeiro passo. Observe que se eu comparar essa com essa e essa com essa, a distância aqui é de 3, então é 3 a 3, tá bom? Então, e 4 a 4, nós temos só essa 4 a 4. Então, nós temos 3 valores de D diferente, né? E isso é o que torna o teste Duncan diferente. Nós calculamos valores diferentes para a distância entre as médias. Então vamos lá. O teste de Duncan, ele utiliza a raiz quadrada da soma dos quadrados médios dos resíduos. Em outras palavras, o valor aqui de 2,65 que nós calculamos lá na ANOVA da aula passada. Tá? Se não me falha a memória, eu arredondei esse valor, tá bom? Você pode olhar lá na aula. Nós temos o R, que é o número de repetições. Nós já temos isso, né? Então nós temos aí número de repetições que é igual a 4. A soma dos quadrados dos resíduos nós temos que é 2,65. A Elton, está faltando o ZI. Quem é o ZI? O ZI é o Z de alfa para N de N2, é o valor tabelado da amplitude total estudentizada, que é obtido em função do nível de significância do teste, o alfa, tá? O número de médias ordenadas abrangidas pelo contrastes, tá? Entre os níveis, ou seja, 2 a 2, então seria 2, entre 3, 3, ou 4, então 4, então seria o N. E o N2 seria o número de graus de liberdades do resíduo da análise de variância. Opa! Então a gente pode ter um N2 e o grau de liberdade do resíduo. Grau de liberdade do resíduo, tá aqui, meu jovem. 12. Então nós já temos, né? Que o grau de liberdade do resíduo, vamos comparar agora 2 a 2, médias 2 a 2, ou seja, a distância D2. Vamos calcular o D2 aqui. O D2 seria o Z de 2 para um grau de liberdade do resíduo de 12 para uma significância de 5%. Então nós vamos comparar forrageiro com vassoura, vassoura com sacarino e sacarino com granífero. Essas são as comparações possíveis 2 a 2, uma vez que a gente ordenou as médias. Vamos lá? Sem mais delongas, olhamos para a tabela de Duncan. Vocês têm uma tabela aí, né? Comparação 2 a 2 com 12 graus de liberdade. Nós temos aí o valor de 3,081 para o ZI. Jogamos então aqui 2,3,081, 2,65, que é o quadrado médio, né, dentro dos grupos que está aqui, né, dos resíduos,
Tá ok? E os graus de liberdade, né? E o número de repetição está aqui 4. Então nós calculamos aí a distância mínima. A distância mínima, né, é de 1,25. E agora? Poxa, agora é só olhar, pessoal. Olha para cá. A comparação entre forrageiro e vassoura, a diferença entre as médias é de quanto? 0,5. Qual é o valor que a gente achou crítico? 1,25. Não foi isso? Para a diferença de 2? Então, 0,5 é menor do que o D2, que é de 1,25. Essa diferença é menor do que a diferença crítica. Então, nós temos que não podemos rejeitar H0. Em outras palavras, a média da produção do vassoura e do forrageiro é igual. Então, representamos por uma barra de igualdade. Nesse caso, o x do forrageiro é igual ao x do vassoura. Não rejeitamos a hipótese nula. Continuamos com ela aqui. Ok. Vamos para a segunda comparação entre vassoura e sacarino. Comparamos agora o vassoura com o sacarino. E nós temos, então, 114,5 menos 108 é igual a 6,5. Olha só, 6,5 é maior do que o D2 calculado, que é de 1,25. Logo, eu rejeito o H0. Eu rejeito a minha hipótese nula e acabo aceitando HA. Então, há diferença entre o sacarino e o vassoura. Peraí, o vassoura, então, estava junto aqui e o sacarino está agora diferente. Eu coloco uma barra afastada. E, por fim, nós temos, então, o terceiro teste 2-2. Sacarino granífero, 108 menos 105,5, uma diferença de 2,5. Novamente, o D para duas distância comparação 2-2 é de 1,25. 1,25 é menor do que 2,5. Em outras palavras, 2,5 é maior do que o valor crítico. Eu rejeito H0. Então, o granífero é diferente, por isso a barra está em outro local. A barra está representada em outro local. Então, o granífero é diferente de sacarino. E agora? Agora partimos para a comparação de médias 3-3. Comparando as médias 3-3. Da mesma forma, vamos na tabela agora e olhamos para a comparação 3-3, grau de liberdade do resíduo da ANOVA, 12. O valor agora do ZI é de 3,225. Como calculamos esse novo D3, né? Esse D3 agora é de 1,31. Então vamos comparar esse com esse e esse com esse, utilizando este valor de D3. Vamos lá? Forrageiro com sacarino, nós temos que deu uma diferença aí de 7. 7 é maior do que 1,31, já era esperado, então rejeitamos H0. Continua como está? Por que continua como está aqui as barras? Porque está falando que sacarino é diferente de forrageiro. Aqui já está falando que é diferente. Elton, e se não tivesse dado significativo? Aí, jovem, você junta essas barras aqui, ó. Se não tivesse dado significativo, tá bom? Mas já era esperado que desse significativo aí. Então nós temos aí o sacarino. E agora a comparação vassoura e granífero. Então nós vamos comparar os dois, a diferença deu de 9, né? De novo, é maior do que 1,31, então está falando que esse é diferente desse. Se realmente já era diferente, né? Então prevalece como está. Por último, nós temos a comparação de médias 4-4. E agora, comparando as médias 4-4, quem que é? É o forrageiro com granífero. Você não tem ninguém que tenha essa diferença de 4 entre os outros, né? Então, olhamos de novo para o valor de ZI, é um valor tabelado, 3,31 com grau de liberdade 3,312, com grau de liberdade 12. Calculamos de novo, achamos o D4 para a distância de D4,
que é de 1,35. A diferença entre esse e esse é de 9,5. Então rejeitamos de novo H0, já estavam diferentes, prevalece como está. Nós temos então, né, aqui todas as hipóteses que foram lançadas par a par, as 6 hipóteses lançadas, nós temos exatamente o que precisamos, tá? Exatamente a comparação que queríamos. Agora que sabemos Duncan, né? Então nós sabemos lá quem é diferente de quem, vamos a Tukey. Vamos fazer o Tukey. Ailton, eu preciso fazer os dois? Não, você escolhe, ou faz um ou faz o outro, tá bom? Cada um tem a sua peculiaridade, tá? Normalmente para as agrárias é muito recomendado Duncan. Só que o Duncan ele precisa que, né, você tenha aí o tamanho, né, o N, as números de repetições seja igual entre os tratamentos, tá bom? Então, irá comparar as médias também par a par, tá? O passo a passo, de novo, é as mesmas hipóteses, você tem as mesmas hipóteses, né, de que uma média é diferente da outra na comparação par a par, só que aqui nós temos que a diferença mínima significativa de Tukey, ela é fixa. Como assim, Ailton? Ela é fixa. Ela independe se você está comparando 2:2, 3:3 ou 4:4. É a mesma distância. Tanto é que o Q está aqui, ó. O Q, na verdade, ele é calculado, é o valor tabelado da amplitude total estudantizada, que é obtida em função do nível de significância, no caso o alfa, nós estamos falando de um alfa de 0,05 normalmente, e o número de níveis do fator de estudo, tá? O número de níveis de tratamentos e o número de graus de liberdade dos resíduos. Nesse caso, então, nós estamos falando quantos tratamentos a gente tem, quantas variedades de sorgo a gente tem. Então, nós estamos falando de um Q, né, de 0,05 para, né, 4 tratamentos e 12 resíduos. Nós podemos olhar lá na tabela, olhando para isso aqui, ó, nós temos aí 4 com 12, nós temos aí o valor de 4,199. Então, quando olhamos para isso aí, nós podemos calcular, o resto é exatamente da mesma forma, tá? O número de repetições, que é 4, a soma dos quadrados médios, né, dos resíduos da ANOVA, que é 2,65. Calculamos uma vez só, achamos aí que a diferença agora é de 1,71. E aí? É 1,71 para todo mundo, pessoal. Então, vamos calcular, né, classificar as médias em ordem decrescente da mesma forma, 115, 114,5, 108 e 105,5, e vamos comparar forrageiro com vassoura, comparar forrageiro com sacarino, comparar forrageiro com granífero. Olha só, o que eu fiz, ó? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. E esse com esse. Opa, esse já tinha ido, né? Desculpa. E, né? 1, 2, 3, 1, 2, quem que tá faltando? E esse com esse. Esse aqui você esquece, tá? Esse aqui eu desenhei errado. Então, as 6 comparações aí da mesma forma. A diferença é que a gente só tem um delta, né? Que é a distância mínima significativa. Então, a diferença mínima significativa do Tukey, que é o delta, é calculado uma única vez. É mais fácil de fazer do que o Duncan, tá bom? Então, olhando para isso aí, nós temos, ó, forrageiro e vassoura. A diferença foi de 0,5, é menor do que 1,71. Eu aceito H0. É maior do que 1,71, eu rejeito H0. Rejeito H0 aqui também, rejeito H0 aqui também, rejeito H0 e rejeito H0. Então, olha lá. Vamos lá? Vamos olhar como é que fica? Olha lá, ó, o C1, 0,5 é menor do que 0,5, não rejeita H0, né? Então eu tenho que, aqui eu trabalho com letras, tá bom? Não mais com barra. Então eu tenho Azinho, Azinho, para o vassoura e o forrageiro. Eu estou comparando a primeira comparação nossa, né? Era de forrageiro com vassoura, por isso eles ganham a mesma letra. A segunda comparação, né, é a de forrageiro com sacarino. Olha só, 7 é maior do que 1,71. Essa diferença aqui, ó, é de 7. Então eu rejeito H0. Então eu dou a letra B para sacarino porque ele é diferente.
A C3 é a comparação entre forrageiro e granífero. Essa diferença é de 9,5. Novamente, eu rejeito o H0 porque 9,5 é maior do que 1,71. E eu dou a letra, então, C para eles. A comparação 4 é entre vassoura e granífero. Então, vassoura menos 114,5 menos 105,5 dá 6,5. 6,5 é maior do que 1,71. Logo, eu rejeito H0. Já estão com letras diferentes, então eu não preciso dar a mesma letra para eles, tá bom? Então, estão com letras diferentes. Da mesma forma, a C5. O que é a C5? Sacarino, vassoura com granífero. Aliás, vassoura com sacarino, a gente já fez, que deu 6,5, e vassoura com granífero dá 9, também rejeita H0, tá aí. E a última comparação, sacarino com granífero dá uma diferença aí de 2,5, 2,5 é maior do que o delta, eu rejeito H0, então eu dou aí letra C. Escrevemos então, né, que médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a nível de confiança de 5%, tá? Nesse caso, né, que foi o estipulado de 5%. Então, a gente normalmente escreve isso aqui, tá bom? Quando a gente coloca a nossa tabela ou o nosso gráfico, a gente escreve isso aqui normalmente na legenda, para mostrar para a pessoa que nós fizemos esse teste e que as letras, né, diferentes representam, né, médias diferentes, significativamente diferentes para o nível de confiança estipulado. Agradeço a todos, né, que acompanharam até aqui, fiquem bem e depois vamos às práticas.